Tudo pode ser, se quiser será. O sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Mas se tiver que ser, não basta só acreditar, porque se não for para ser, não será. Não tem lua de cristal que ajuda se não tiver que ser. Então tudo não pode ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E eu sei, gente, que já é 1º de outubro. Na verdade é dia 2 de outubro que vai ser esse vídeo, né? Eu acho que sim. Já é dia 2 de outubro. Era pra ter começado o Neuroin. Neuralinha já tá pronta. Mas, infelizmente, acontecimentos fora do meu controle aconteceram, vários de uma vez só, que acabaram atrasando completamente o meu cronograma. Se vocês não estão atualizados, alguém passou pelo telhado do estúdio, que ele já é feito de casca de ovos, então quando alguém pisa, então fez furos enormes. Eu pedi socorro para vocês prontamente me ajudaram, mas infelizmente eu tive que ainda colocar uma lona praticamente sozinha no telhado, aprender a colocar uma lona no telhado. Foi interessante essa jornada da Defesa Civil que eu tive. Como eu passei um tempo na chuva, atacou a minha sinusite, a minha gripe, a minha renite, atacou tudo. E como a gente teve que secar todas as roupas do acervo e dobrar de novo, só isso foi 3 dias da minha vida e da minha mãezinha. E a poeira de tudo isso atacou mais ainda a minha sinusite. Então eu passei 3 dias meio assim, esperando Deus me levar mesmo. E como eu gastei uma quantidade completamente desnecessária de dinheiro com florzinhas de pano pra fazer essa roupa, vai ter que ter o de cristal antes. Mas eu prometo que essa semana mesmo a gente segue com o Neuroin, tá? Foi só a vida me fazendo humilde de novo. E hoje nós vamos falar sobre o filme mais visto do ano de 1990, o filme Lua de Cristal da Xuxa, que foi um marco na história do cinema brasileiro e que a história é bastante estranha mesmo. Bastante, nossa senhora. Eu fui pesquisar mais a fundo e eu entendi mais ou menos o que aconteceu para essa história não ser uma história. Ela tem várias ideias. Nenhuma dessas ideias conversa entre si, mas eles colocaram tudo num filme só. E se você assistir pelo espírito e não pensar muito no que tá acontecendo, você sai um pouco, tipo, que bom pra você, Xuxa e tal. Mas essa é uma história autobiográfica, semi-autobiográfica, porque a Xuxa vive uma personagem chamada Maria da Graça, que é o nome de verdade dela. E ela sai do interior pra cidade grande. E é isso. O resto, não muito. Mas pelo que eu pesquisei, tem até um documentário não oficial desse filme, que tem aqui no YouTube, inclusive. Lançou há 3 meses atrás aqui no YouTube, que eu vou pôr na descrição, que a Xuxa queria fazer meio que uma comédia romântica, assim, um romancezão. A Marlene Matos, que era a empresária dela naquele período, queria valorizar os talentos da agência dela. Ela agenciava várias pessoas e ela queria que todo mundo tivesse espaço nesse filme. E a diretora queria um filme pautado na realidade. Um filme sério, um filme que tirasse a Xuxa do altar de rainha que ela estava. Isso são palavras da diretora. Isso tudo vem de uma reportagem que eu achei de comemoração dos 30 anos de lançamento e desse mini documentário não oficial do filme Lua de Cristal. A Xuxa, inclusive, fala a seguinte frase nessa entrevista. Eu vou pegar pra vocês porque eu quero que vocês lembrem disso conforme eu for contando a história do filme. Ela fala assim: eu tinha acabado de fazer Xuxa contra o Braço Astral. Eu tinha acabado de fazer Xuxa contra o Braço Astral. Eu tinha acabado de fazer Super Xuxa contra o Baixo Astral. Com uma história cheia de elementos que eu acreditava muito. Cristais, energia. Então o próximo filme precisava ficar um pouco mais perto da realidade. Esse é um pouco mais perto da realidade que a Xuxa queria causar, tá? Ela falou, mas o resultado final desse filme é um sonho febril de alguém com insolação que desmaiou bêbado na praia. O filme começa com a Maria da Graça, no meio de uma estrada em lugar nenhum, com a pobre mãezinha dela usando uma peruca realmente muito, muito barata. É só um tufo aqui na cabeça da mãe, dá até um dó. Indo pra cidade grande porque ela tem o sonho de aprender a cantar. A mãe dela fala que se ela quiser voltar, ela pode voltar a hora que ela quiser, tá tudo bem, e dá o dinheiro que ela tá guardando na poupança para a filha poder pagar as aulas de canto em São Paulo. E é triste porque eles fazem a pobre da senhorinha e atrás do ônibus, assim, tipo, Maria! Só que ela é uma senhorinha. Isso daí normalmente acontece aqui em cima de guerra, sabe? Que a mulher vai atrás do trem que tá levando o soldado pra guerra. Não uma senhorinha, então a mulher quase tropeça. Tentando pegar na mão da filha que está indo embora em direção ao sucesso profissional dela. Enquanto ela está dormindo no ônibus, a gente sabe um pouco do passado da Maria da Graça. Primeira cena é Maria da Graça entrando na fazenda da mãe dela e cantando uma música estranhíssima. É carpinteiro, carpinteiro, não corte os meus cabelos que a madrasta enterrou por um figo da figueira. É essa frase. Eu descobri que isso é de um conto, que é uma história mais longa e que a música também é mais longa, mas eles resolveram cortar as partes importantes para você não ter a menor ideia que aquela criança está cantando. Carpinteiro, carpinteiro, não corte os meus cabelos que a madrasta enterrou por um figo da figueira. Do nada, assim. E daí a
mãe dela fala, filha, você quer cantar na apresentação do colégio? E ela fala, sim, mamãe. Mas no dia da apresentação, ela fica com medo, ela fica assustada, e a mãe dela fica super deformada, assim, como se a mãe dela estivesse pressionando ela a cantar. Ela não consegue cantar e ela sai correndo. Ela sai correndo em direção a uma dimensão diferente. Uma floresta, onde todas as paquitas estão dançando e saltitando, e as paquitas são tipo adultas. Não, são tipo adolescentes. As paquitas são a idade de paquita. A Xuxa tá a idade de criança. E eles estão correndo, e a Xuxa mudou de roupa, e dela encontra o professor de canto dela nesse sonho de uma noite de verão brasileiro, do Piniquim, que ela se enfiou, e daí ele conta uma história que é tão mal contada, tão sem lógica. Fala assim, Maria da Graça, você está numa floresta mágica, cheia de seres mágicos. Fique sabendo que nas árvores moram gênios. Por que eles escolheram gênio? Tanto elfo, tanta fada, tanto druida, tanto, sabe, qualquer coisa. Eles escolheram gênios da árvore. Então existem vários gênios e os lenhadores, eles batem nas árvores com calma, para não assustar os gênios. Só que esses mesmos lenhadores destruíram todas as florestas e os gênios agora estão disfarçados de humanos. E eles vivem no lugar onde a floresta existia. E eles estão vivendo uma vida normal, como todos os outros. Então, você pode andar na rua e se deparar com fadas, os tais dos gênios das árvores, ou até príncipe. E ela vê lá longe um príncipe de costas enquanto criança. E daí ela volta pra realidade. Ah, esse começo, enquanto a gente tá tendo um flashback, a gente escuta a introdução da música Lua de Cristal. E eu nunca tinha escutado essa introdução no fone de ouvido, com uma qualidade boa. E aquela introdução de Lua de Cristal, hein, é boa. É bem boa a música, hein? Dá uma motivação, dá uma vontade de falar com a Lua de Cristal mesmo. Por um momento você pensa que tudo que você quiser, se quiser, será. É bem legal. E um momento criança crente, que eu tenho certeza que eu vou compartilhar com muitas pessoas, quantos de vocês não cantavam Lua de Cristal porque ela falava o cara lá de cima e o cara lá de cima é desrespeito? E se você fazia parte desse grupo, você era um grupo de pessoas que não cantava a música inteira, ou você era um grupo de pessoas que estava tipo, tudo que eu quiser, me dar toda a coragem e poder pra pular esse pedaço. Eu era a pessoa que pulava esse pedaço. Inclusive, isso tá tão marcado na minha cabeça que eu não sei se eu consigo cantar essa música inteira sem pelo menos baixar a voz na parte do cara lá de cima. De tão bem colocado que foi essa música na minha cabeça, dizendo que ela é toda desrespeitosa. Vocês têm isso também? Me conta nos comentários, porque eu tenho certeza que essa é uma experiência coletiva. Conta pra mim nos comentários. Mas ela chega na cidade grande, chega em São Paulo, e ela não tem a menor ideia como é que chega no lugar que ela vai ficar. Ela vai ficar na casa de uma tia dela. Fica na rua Paissandu. E ela não tem a menor ideia como é que chega. Primeiro ela encontra um grupo de beatboxers, rappers, street dancers. Por quê? Porque era começo da década de 90 e existia uma grande onda de filmes que mulheres brancas se encantavam pela arte das ruas. Sério, tem alguns filmes, além do Flashdance, além do Lua de Cristal, que existe uma mulher branca e ela passa por um grupo de homens cantando beatbox, street dance, com uma caixona de som, e elas falam, gostei do estilo. Foi toda uma fase. E daí a gente tem 4 minutos de música, que ela tá dançando junto com eles estão se movimentando, tem um verso inteiro sobre como o rapper é gordo, ele fala, eu sou gordão, tenho 120 quilos com muita emoção, uma coisa assim. E daí ela pergunta para um cego onde fica a rua Paissandu. O cego tenta explicar o caminho para ela. Ela percebe que ele é cego e sai correndo e deixa ele falando sozinho. É um daqueles momentos. Na verdade, vão ter muitos momentos nesse filme. Você pensa, eu sei que eu deveria me guitar, mas pra onde? Por que o cego tá dando as direções? Por que ele tá sozinho em cima de uma arquibancada dando direções? Por que ela saiu correndo sem explicar pra ele? Oh, obrigada, tchau. Não, ela sai de fininho e deixa o cara explicando pro nada. E essa nem é uma das partes problemáticas desse filme. Essa é a parte de boa. Ela segue procurando a tal da Rua Paissandu e ela é atropelada por um pizzaiolo, vivido pelo interesse romântico nesse filme, o Sérgio Malandro. Que eu acho que é a parte mais insólita desse filme, porque não existe dimensão no multiverso que o Sérgio Malandro foi considerado um interesse romântico pra ninguém. Ele pode ter várias qualidades que eu não sei quais são, mas interesse romântico da Xuxa, não. Eu aprendi um monte de coisa sobre esse filme exatamente porque eu queria entender como que eles viram o Sérgio Malandro e falaram, nossa, ele dá um ótimo par romântico pra Xuxa. Porque você, jovenzinho, não sabe? Sérgio Malandro, antes de ser essa paródia dele mesmo, ele tinha um programa infantil no SBT que se chamava A Hora do Capeta, escrito da pior maneira que você pensar. Vários Ks, DU. E ele se vestia e agia como um piá de 9 anos. Então, como chegou até isso que eu fui pesquisar? E assim, todos os lugares que eu vi são fontes de quem fez o filme. Então todo mundo é muito romântico, todo mundo muito... e foi uma ideia ótima, assim. A Xuxa e eles são amigos desde de novinhos e tal. E ela teve a ideia junto com a Marlene. Mas, em resumo, a Xuxa
era a rainha das baixinhas. A maioria das meninas gostavam dela. E o Sérgio Malandro era o moleque atentado dos baixinhos. Então, juntando os dois, ia dar tipo um megazord da programação infantil. E ia atrair mais gente pro cinema. E os dois são agenciados pela Marlene Matos. Os dois eram agenciados pela Marlene Matos. Marlene Matos fez um megazord de divulgações e eles decidiram que eles seriam um bom papel. Mas quem odiou isso com toda a força do mundo foi a diretora. Eu vou ver se eu ponho um trecho aqui dela explicando. Um pedido da Marlene foi o Sérgio Malandro, entendeu? Que era uma pessoa meio difícil, mas enfim, eu tinha que segurar essa, né? Porque trabalhar com o Sérgio Malandro era impossível, ele era uma criança. Sabe quantos anos o Sérgio Malandro tinha quando fez Lua de Cristal? 35! Todo mundo que fala sobre o Sérgio Malandro nas entrevistas fala, ele era um crianção. Ele tinha 35! E ele não conseguia ser profissional. Na gravação, consegue ver o ódio no olhar da diretora. Quando ela fala da Marlene Matos, querendo que as Paquitas aparecessem o máximo possível, porque as Paquitas também lançaram vinil. Do Sérgio Malandro sendo piá de bosta. E da Xuxa, ela é ok, ela é feliz com a Xuxa. É só a Marlene Matos e o Sérgio Malandro mesmo. E uma outra curiosidade interessante sobre esse filme é que quando ele estava sendo gravado e produzido foi quando o Collor era presidente e ele meio que bloqueou o dinheiro de todo mundo, né? Esse filme só conseguiu usar o financiamento dele porque a Xuxa conhecia um ministro que pediu pessoalmente pro Collor liberar o dinheiro dele. Imagina o nível de nepotismo que você tem que ter pro filme só sair porque você conhece o ministro que falou diretamente com o Fernando Collor. E ela tava namorando com a Ayrton Senna nesse período, então os outros atores falaram que eles estavam ensaiando e do nada chegava o Ayrton Senna de helicóptero na casa dela, assim, pra zoar com a cara de todo mundo. Imagina viver nesse período. Imagina ser uma das pessoas que estava vendo isso, tipo, governador, amigo da Xuxa. Então, voltamos ao filme, né? Xuxa encontra o Bob, que é o Sérgio Malandro. Ele tá entregando pizzas, eles se esbarram. E eu não sei como que acontece, mas os dois estão usando o mesmo tênis, só que de cores diferentes. E ela acaba colocando um tênis dele, ou um tênis que tava no chão, e deixando um tênis com o Bob, o Sérgio Malandro. O que que o Bob faz como um homem de bem natural e normal? Ele pega o sapato e ele cheira dentro. Cheira com a mais sincera cheirada que você pode imaginar e abraça o sapato. Ninguém acha estranho. Ela termina de ter esse encontro totalmente normal com o Bob e vai até, enfim, o prédio da tia dela. Tia Zuleika, esse é o nome dela, Tia Zuleika. Lá ela encontra a Duda, que é outro evento interessante pra mim do cinema brasileiro. Essa atriz se chama Maria Eduarda. E ela apareceu em filmes da Xuxa e ela apareceu em filmes dos Trapalhões. Em todos os filmes eles chamam ela de Duda. Ela é tipo o multiverso antes do multiverso, assim. Ela aparece em vários eventos diferentes da Globo Filmes e todos ela é Duda. Nenhum deles ela tem outro nome. E na vida real, o nome de trabalho dela é Little Duda. Depois ela ganhou um programa de auditório, mas foi bem depois disso. Eu não sei como o empresário dela falou, não, todos os filmes ela vai chamar Duda, que é o nome dela. Porque sim. E a Dudinha é a pessoa mais inteligente e que faz esse filme acontecer. Se não fosse ela, era um bando de adulto bobão que não consegue fazer nada. Duda movimenta vidas. Ela se apresenta para a Maria da Graça, leva ela até a casa da Tia Zuleika. Tia Zuleika é uma atriz maravilhosa, ela entra completamente no personagem de madrasta má, mas assim, sem dó nenhum, exageradíssima, maravilhosa. E ela fala que não conhece nenhuma, a mãe dela, como que é o nome dela? Dorinha, acho que é o nome da mãe dela. Não, a Dorinha não mandou carta nenhuma, não sei do que você tá falando. Mas ela percebe que a Xuxa dá uma ótima escrava. Sim, eles entram em modo situação análoga da escravidão direto, assim. Ela tem 2 filhos. A Lindinha, que vai tratar ela como escrava, e o Mauricinho, que vai passar o filme todo tentando se aproveitar dela. Ele vai tentar agarrar ela o filme inteiro de uma maneira completamente desconfortável e estranha e desnecessária. Ele invade o quarto dela, ele tenta beijar ela à força, ele pula em cima dela, ele fala que tem que fazer o teste de TV com ela. E eu acho que essa é a parte que a diretora queria deixar mais realista. Ai, gente, é tão desconfortável. E fora que eles são primos, né? E a Lindinha fala uma frase maravilhosa, ela fala, primo com prima dá lombriga. Então, com prima dá lombriga, atenção pro sino, gente. Não tinha por que isso tá no filme. Você tem várias escolhas de fazer um vilão. Por que você tem que fazer um vilão que é um primo, que tenta ativamente se aproveitar da Xuxa? Não precisa, sabe? Tem inúmeras maneiras de você seguir com um personagem do que fazer essa paz-pagada. Odeio isso. Odeio isso. Ah, tá. Ela chega, a casa tá imunda, colocam a Maria da Graça num quartinho que fica no terraço. Ela limpa a casa inteira, ela faz sopa.
E esse momento é importante pra gente ver as músicas que vão ser lançadas no disco junto com o filme, né? Porque cada vez que ela faz alguma coisa, ela canta uma música do disco. E depois que ela termina de limpar tudo, toma banho, ela vê um galho. Um graveto morto, assim. Ela fala, plantinha, você é igual eu. E ela imediatamente começa a ter um relacionamento muito estranho com aquela planta. Não estou dizendo nada, só estou dizendo que é um relacionamento muito estranho. Ela olha pra planta, planta, você é que nem eu. Você só precisa dar uma regadinha. Eu vou cuidar de você. E daí ela começa a cuidar daquele graveto seco. E daí ela vai dormir e ela sonha com a tal da floresta mágica de novo. Só que dessa vez é um negócio mais estranho. Porque na floresta mágica ela é a Xuxinha, ela é uma criança. Quem ela encontra adulto na floresta mágica? O Bob, o Sérgio Malandro, vestido de príncipe. E ele olha para a criança Maria da Graça, pega ela no colo e vai andar a cavalo com a criança Maria da Graça enquanto ele é um adulto. Mais um momento, para onde militar? Como assim? Ela tem 9 anos, 6 anos, e ela tá andando a cavalo com um adulto príncipe que vai ser o interesse romântico dela. Sério, existiam escolhas melhores que essa. Eles tiveram que ativamente falar, não, agora você, Sérgio Malandro, vai pegar a criança Maria da Graça e vai colocar ela no cavalo e vocês vão cavalgar nessa floresta estranha que todo mundo vive. Que não vive porque foi destruída pelos carpinteiros. Difícil, Xuxa. Difícil pra mim isso. É difícil. Olha que eu gostava muito desse filme, hein? Xuxa tá tentando marcar as aulas de canto, só que ela perde o primeiro dia de inscrição porque ela tá limpando a casa, mas a lindinha suja de novo. E o Mauricinho segue atacando ela, falando que ela tá muito cansada, ela tem que dormir com ele na cama. Ela consegue expulsar o Mauricinho falando que ela tá com cachumba. E daí ele fica com medo de pegar cachumba no saco e sai correndo. Logo após isso, ela começa a chorar pra planta. E a lágrima dela faz a planta voltar à vida. E isso tudo acontece nessa ordem. E eu não preciso nem fazer piada, porque você deve estar pensando, oi? Cachumba? A planta viveu com a lágrima? Quê? Sim, quando eu tava assistindo, eu fiquei tipo, meu amigo, minha amiga, minha irmã em Cristo. Vocês foram inventando no caminho forte, né? E não para por aí, porque no outro dia ela tá presa em casa, né? Em situação análoga à escravidão. E a Dudinha tá do outro lado, na antena parabólica, com os telefones, fazendo uma coisa, tipo, de criança aventureira. E ela fala, não se preocupa, Maria da Graça, eu vou te salvar. E o que ela faz? A tia Zuleika está se depilando. Mas a tia Zuleika se depilando precisa ir no banheiro. Ela senta na privada e a cera que está sendo usada para depilação cola ela no vaso. Ela liga para alguém ajudar ela e a Duda faz meio que uma grande megafone e o prédio inteiro escuta ela entalada no banheiro porque ela se colou com a cera da depilação. Tanto que tia Zuleika tem que ir pro hospital e ela canta uma música da Mary Poppins enquanto está presa na privada, na maca, indo pro hospital. E com isso, a Xuxa se aproveita para fugir de skate, o skate da Duda, e procurar emprego. Eu não preciso nem fazer piada nesse filme, porque tipo, você fala, E daí ela tá bem feliz andando de skate, e a gente vê que ela não tem nenhum talento. Não, mentira, não é talento, é cognição básica. Porque primeiro ela vai no lavacar. O lavacar é automático, tem que o carro passa. Ela se meteu junto com o lavacar automático para lavar as coisas. Daí ela vai no supermercado ser caixa e ela decide ler em voz alta, número por número, do código de barra. E ela não entende porque ela foi demitida no primeiro dia, já que tem uma fila quilométrica porque ela tá lendo o código de barra do macarrão. O que ela fazia no sítio? Ela não tinha, pra ela não ter, sabe, noção básica de uma vida de trabalhadora. Eles não eram ricos. Ela teve que tirar o dinheiro da poupança para as aulas de canto e ela não conseguia fazer assim o mínimo, sabe? Difícil, Xuxa, difícil. Se essa é uma história autobiográfica, não tá indo bem pra você. Ela sai dos 2 empregos furados dela, vai pro conservatório de música mais bicho grilo que você pode imaginar na sua vida. Quando ela chega nesse conservatório, o professor, que também estava na Floresta Mágica contando as paradas pra ela, a mesma pessoa, ele está sendo muito mal com uma pessoa. Ele tá falando, você é um péssimo, sai daqui, vai embora, voa. E ela fica com medo e sai correndo. No outro dia ela vai e tá todo mundo bem com ela. É um anjo. Ela chega e fala, eu vim me inscrever na aula. A recepcionista fala, ótimo, dela não precisa fazer teste? Dele, não precisa fazer teste, não. Mas e pra saber minha voz? Não, só entrar. Todo mundo pode, todo mundo vem. E daí o nome do professor é Pintacilgo. E 100% das aulas dele são baseadas em Canto dos Pássaros. 100%. Ela tem 2 aulas e as 2 aulas são tipo, escuta o Bem-TV falando Bem-TV. E daí ela faz Bem-TV. Daí fala, ei. E daí todas as paquitas, ei. Xuxa, Xuxa. Não, mentira, eles falam, Maria, Maria. Sério, ele fala Bem-TV. Ela, TV. Melhor cantora!
Então ela tá super feliz com as aulas de canto dela, agora ela sabe cantar bem, TV. E depois ela aprende outra, Iapuru, sabe, essas coisas assim. Ela sai da aula de canto e vai comer na lanchonete. Lanchonete é essa que quem é subgerente? Bob. Ele tá colocando uma placa. Essa placa tá escrito: procura-se garotas espertas. Pra que a garota esperta? Pra ser funcionária da lanchonete. Não tem contexto no mundo que garotas espertas acabem em funcionária de lanchonete. Procura-se garotas espertas é a pior maneira de você divulgar uma vaga de emprego da tua vida. Garotas espertas pra quê? Vocês vão fazer o quê? Vender droga? Vai ter golpe? Garotas espertas? Sério? Esquema de pirâmide? Mas não, é pra ser atendente de lanchonete. Ele devolve o tênis pra ela. Antes disso, ele cheira o tênis com toda a respiração que ele pode, olha pra ela e fala: chulé cheiroso, e entrega o tênis pra ela. E ela não sai correndo. Não sai correndo. Ela acha normal e ela quer ser uma garota esperta pra poder trabalhar na lanchonete. Maria da Graça tá toda feliz, porque agora ela tem uma entrevista de emprego e ela tá fazendo aula de canto, o qual ela sabe cantar bem, te ver. E ela vai conversar com a planta que, graças à lágrima dela, dominou todo o terraço. Só dá aquela planta. Só planta. E ela tá tipo: oi, planta, como é que você tá então? Eu acho que eu consegui um emprego, eu tô na aula de canto, eu conheci um rapaz chamado Bob, e ele é super, super atraente. Nossa, se você vê essa atração que eu sinto pelo Bob. E a planta tá tipo muda, né? Porque ela é uma planta. E daí ela fala: ai, planta, eu tô tão cansada. Eu tô com tanta fome, mas eu tô tão cansada. E a planta, naquele exato segundo, brota frutos para ela comer. Como eu falei, relacionamento estranho com a planta. E daí, não apenas brota frutos. Ela come o fruto, ela se esfrega na fruta, que qual for fruta que é, não sabemos. Não explica que fruta essa foi gerada. Ela ainda toma o suco da fruta, assim, com uma luz atrás, toda dramática, porque agora a planta é basicamente a fada madrinha dela. Ela supre necessidades. Os primos dela estão aproveitando que a mãe não tá lá pra festar, muito festar horrores, e eles estão de ressaca, e eles falam: Maria da Graça, vai fazer um café pra gente com suco de tangerina? E ela fala: não, porque eu tenho que ir pra minha aula de canto. E eles ficam bravos e falam: a gente teve até que pedir uma pizza. Sabe quem é o entregador? O Bob. O Bob chega, ela joga a pizza na cara dos dois e fala: venha, Bob, me leve para a aula de canto. E ele, que? E ele leva ela para aula de canto. Antes da aula de canto, ele é interceptado pelo Mauricinho, que é o primo dela, com os capangas do Mauricinho. Ele tem uma gangue e eles ficam circulando a motinha do Bob enquanto a Xuxa vai para aula de canto, nessa segunda aula de canto, onde todas as pessoas aprendendo canto estão segurando instrumentos musicais que não são usados em nenhum momento. Eles só fazem aquecimento vocal e imitam algum passarinho. Quem vê isso? Dudinha, que estava acidentalmente também nesse reservatório de música, nesse conservatório de música, e ela tem que chantagear a Duda pra ela não contar pra ninguém. Então lembra que a Duda era super próxima, amiga? Então mudou, virou a casaca, falou: eu só vou não contar pra ninguém se você me der um sanduíche bem grande dela. Eu vou te dar um sanduíche bem grande dela. Ó, tem que me pagar o sanduíche bem grande, ó. Tá bom? Todos vão até a entrevista de emprego, ela chega lá e, uma coisa importante, o Sérgio Malandro, antes da Maria da Graça chegar, ele afugentou toda a concorrência. Ele falou pra todo mundo que tava na fila pra entrevista de emprego, pra mulheres espertas, que não tinha mais vaga pra Xuxa ser a única da vaga. E ela tem que fazer um único teste. Detalhe, ela vai ser atendente de lanchonete, ela não vai ser chapeira, mas ela tem que fazer um sanduíche duplo. Que eles explicam a receita? Não. Eles olham pra ela: faça um sanduíche duplo, especialidade da casa, um Big Babalu. E beleza, nessa hora a culpa é da empresa que não deu pelo menos o manual do que vem no sanduíche duplo. Porém, Maria da Graça não conhece uma concepção básica de como um sanduíche acontece, porque em nenhum momento ela pensou primeiro o pão, depois o hambúrguer. Não, ela pegou a salada, colocou na mão e começou a espirrar ketchup. Como uma pessoa que tinha que ver isso aí, sabe? Tinha que ver, tinha que ir num negócio de neuropsicopedagogia, sabe? Ver o aprendizado, assim. E ela pergunta pro Bob, que é o subgerente, que também não sabe explicar. Ele fala: você põe pão e carne, carne e pão, e sai correndo. Ele sai correndo e deixa ela lá fazendo uma salada na mão dela. Ainda bem que Dudinha, que eu falei que salva todo mundo nesse filme, ela fez um sanduíche pra ela, que é seu pagamento, e daí eles usam o sanduíche dela pra dizer que Maria da Graça fez aquele sanduíche. Todos comemoram, ela consegue um emprego. Ela chega em casa e vai tomar banho de banheira no terraço, sensualmente, com a Lua amiga dela, e a planta amiga dela. No outro dia, ela tá trabalhando e acontecem as seguintes coisas. O diário de uma das paquitas é roubado pela gangue do Mauricinho. Detalhe que a gangue do Mauricinho parece ter tipo 25 anos e as paquitas parecem ter 14. Por que essa necessidade de roubar o diário de uma criança? Não sabemos. Eles chegam pra assediar de novo a Maria da Graça, assediar verbalmente o Bob e são expulsos pelo dono. É importante que todas essas coisas aconteçam. E a Xuxa chama o Bob pra sair. Ela fala: Bob, você quer sair comigo hoje à noite? E ele fala: quero, Xuxa.
Xuxa. Porque ela chamou ele pra sair, porque ele é realmente muito interessante e atraente. E em nenhum momento cheirou o sapato dela na frente dela e falou: chulé cheiroso. Ele, depois disso, ele vê a gangue do Mauricinho circulando a Xuxa e sendo desconfortável com ela. Ele vê tudo isso. Mas na hora de buscar a Xuxa à noite, ele vê lá de cima o Mauricinho agarrando dessa vez muito mais forte a Xuxa. Bem errado mesmo, assim, agarrando. E ele pensa, nossa, dessa vez é porque ela quer. Não todas as outras vezes que eu vi ele sendo péssimo com ela. Dessa vez é porque ela quer. E ele dá um bolo nela. E ela acaba chorando pra planta e dormindo com a planta. Ela pega uma flor da planta, abraça e dorme com a planta. E dormindo abraçada na planta, ela sonha com o príncipe dela e dessa vez ela tá adulta e ela vê que o rosto do príncipe é o do Bob. Então, aparentemente, o Bob é um dos príncipes da floresta mágica que foi destruída pelos carpinteiros e que está rondando como uma pessoa comum no lugar onde a floresta existia. Mas ela fala, não, jamais, o Bob não. Ela vai trabalhar, Bob não tá falando com ela, e ela fala, Bob, por que você me deu o bolo? Daí ele fala, porque eu vi você beijando o Mauricinho dela. Não é bem assim, ela faz aquilo que fazem em filme, sabe que ao invés de falar, o Mauricinho estava se forçando em mim, e eu não tenho muita escolha porque eu não tenho pra onde morar. Ela fala, não, não é isso que você tá pensando dele. Eu vi dela. Não, você não tá entendendo. Dele, eu vi, eu sei, eu vi. E ela, não é bem assim. E daí ela começa a imitar o Bob e jogar ketchup nele. Gangue do Mauricinho volta, eles fazem uma grande briga de comida, destroem toda a lanchonete enquanto o chefe vai pagar uma conta. Quando o chefe chega, tá tudo completamente destruído, ele tá sentado no chão chorando e a Xuxa fala que vai resolver toda essa situação, que amanhã ela vem pra resolver. Bob não abre a boca, ele fica num cantinho, choramingando, sem falar um A, enquanto Duda e Maria da Graça estão lá lutando pra salvar o emprego dele. Patético. Maria da Graça chega no prédio dela, a Lindinha cortou toda a planta dela no chão, assim, acabou com a planta, ela falou, eu sou nova síndica, não quero planta nesse prédio. Acabou com a planta dela, ela pega as coisas que ela trouxe e vai primeiro avisar o professor místico dela de música que ela não vai continuar cantando, porque ela tem que ir pra casa, porque ela não tem dinheiro, mesmo sendo o sonho dela. Ela vai até a lanchonete, dá o dinheiro da poupança da mãe pra começar a pagar o prejuízo da lanchonete e pede, por favor, pra ele não demitir o Bob. Dá uma flor mágica pro Bob e quando ela está saindo pra fora, ela é sequestrada pelo Mauricinho. Sequestrada mesmo, com as mãos amarradas, com os pés amarrados. Ele coloca ela na moto e sai correndo. Duda tem que falar, gente, me escutem, eu sou criança, mas eu sei do que eu tô falando. Primeiro, dono da lanchonete, ela deu o dinheiro que a mãe dela deu pras aulas de música porque o sonho dela é ser cantora. Dono da lanchonete fala, nossa, por que ela não me avisou? Entre salvar o sustento de um pequeno negócio e aulas de canto, eu ainda acho que o sustento da lanchonete é mais importante que as aulas de canto. Desculpa, prioridades. E daí ela fala, Bob, a Xuxa fez tudo isso porque ela te ama e ela foi sequestrada pelo Mauricinho. Porque ela te ama, você tem que ir atrás dela, não porque ela foi sequestrada por alguém. E ele fala, nossa, é mesmo. Ele pega a mobilete dele e sai indo em direção a lugar nenhum, porque ele não sabe pra onde ir. Mas ainda bem que Xuxa, mesmo com as duas mãos amarradas, sem nenhuma maneira de se mover, ela consegue deixar um caminho de flores da planta mágica, que ela tem um relacionamento estranho. Um caminho que ele consegue encontrar. Como ela fez isso? Talvez a planta fez sozinha, né? Afinal, a planta faz tudo. E ele está seguindo a Xuxa de mobilete. E ele passa por um túnel. Quando ele passa pelo túnel, a mobilete vira um cavalo e ele vira um príncipe. Tem alguma explicação sobre isso? Não. Nenhuma. Nenhum contextinho. Nada. Ele apenas virou um príncipe naquele momento. E pra piorar, o Mauricinho está indo pro mar com a Xuxa. Porque o plano dele é sequestrar ela na fenda do biquíni. Sério, ele pega a moto e ele vai pro mar. Por que você sequestra alguém e vai pro mar? Não é tipo lateral do mar. Ele vai pra Atlântida, assim. Mar. Obviamente, a moto não tem a função jet ski, mesmo os jet ski sendo as motos do oceano, e todo mundo se afoga. Bob, usando a roupa menos prática pra você entrar no mar, que é uma roupa de príncipe com uma capa, ele pega o primo pela orelha, dá uns socos nele, fala, cadê a Maria da Graça? Sendo que a Maria da Graça estava do lado. Pra onde que ela foi, meu bem? Não tem pra onde ela ir. Tem a moto, tem ele. Onde é que ela foi? E daí ela tá o quê? Quase morta. Quase morta. Ele consegue pegar Maria da Graça e ele começa a gritar, Maria da Graça morreu! E daí a Duda fala, acorda! A Duda é boa atriz, cara. Eu gosto dessa menina. Eu lembro que ela é muito marcante e ela é uma boa atriz mesmo. Ela tá sofrendo e daí o que os paquitos e o dono da lanchonete fazem? Eles começam a cirandar em volta da Xuxa. Eu não tô brincando. Eles pegam as mãos e eles começam a girar em volta da Xuxa enquanto o Sérgio Malandro grita, Maria da Graça morreu! E a Duda falando, não morre, Maria da Graça! Eu fico pensando que esse vídeo inteiro,
todos os cortes que eu fizer não vão ter nenhuma coerência, porque nada faz sentido nesse filme. E daí, enquanto eles estão cirandando em volta da Maria da Graça, Sérgio Malandro dá um beijo nela e esse beijo tira ela do afogamento. E daí, ela acorda, e daí já é noite. E daí ele fala assim, Maria da Graça, a gente fez esse show pra você. E daí todos se uniram pra fazer um show gigantesco, todo decorado com aquela flor mágica, estranha, só que gigante, e ela tá vestida disso, não sei o que é isso. E ela fica nervosa por 2 segundos. Ela tá tipo, ai, eu não sei se eu consigo. Ai, será? Será? E daí começa a cantar ela. Tudo que eu quiser, eu vou tentar. E as paquitas, tudo, fazendo a coreografia. E todos estão unidos para ver ela cantar. Como eu falei, se essa é uma autobiografia, ela não é uma boa autobiografia. Ela teve que fazer 2 aulas de canto para que uma multidão de jovenzinhos falem que ela é a escolhida e façam um show pra ela. E daí na plateia tá todo mundo lá. O primo dela com a gangue lá atrás comemorando e cantando junto. A tia Zuleika, que dá a notícia mais bizarra desse filme. E esse tipo de informação você não pode jogar no final do filme. Porque agora a tia Zuleika e a Lindinha estão contando pra todo mundo que ela é prima delas, né? A tia Zuleika não é tia de sangue. Ela é tia de leite. A Dorinha e a tia Zuleika são irmãs de leite. Isso quer dizer que as duas foram amamentadas pela mesma pessoa, mesmo não tendo um grau de parentesco. Essa última questão do filme me traz tantas dúvidas. Que lugar é esse? No Rio Grande do Sul, porque é de onde eu chovei, que tem ama de leite? Quem é essa? Minha irmã de leite. A cidade tem uma ama fixa. Ela não é mãe de nenhuma das... Por que ele solta essa frase no último pedaço do filme? Eu não queria tanto saber, mas eu fico assim. Vai, filha, vai morar na casa da minha irmã de leite. Minha irmã de leite. Irmã de leite. Mas ela canta Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brigar, empoderando várias pessoas a escreverem frases assim na internet no futuro. O show faz super sucesso e daí ela vai pra floresta e encontra o príncipe dela e eles correm na floresta. E é isso, o filme acaba e a gente vê uma pessoa que sofreu muito, ela deve ficar 1 mês trabalhando, no total até alguém dar um show inteiro pra ela fazer. Ela teve que fazer entrevista de emprego em 3 lugares. A única coisa que realmente não tem perdão em nenhum aspecto é esse relacionamento com o Mauricinho, que é completamente desnecessário. Mas ainda, Lua de Cristal que me faz sonhar, eu tô cantando ela desde quando... Faz 3 dias que eu tô cantando essa música na minha cabeça. Então é um filme divertido. Se você não parar pra pensar em nada, você fala, agora eu vou assistir Lua de Cristal. E daí quando vir a fonte do pensamento falando, nossa, mas como assim? Ela tem um primo que quer agarrar ela? Você fala, não, pensamento, psh, não. Como assim? Esse professor tá nos sonhos de uma noite de verão dela e também na vida real. Você pensa, não, cérebro, Xuxa. Se você desligar completamente qualquer senso de tudo, você vai aproveitar muito esse filme. Muito. Bastante mesmo. Mas tem que desligar pra força. E é isso, gente. Último filme do mês BR. Amei mês BR. Vamos ter mais filmes BR com certeza, porque eu faço esses meses. É mais pra mim do que pra vocês, porque eu quero ter a obrigação de sair da minha linha de conforto. E tem funcionado horrores, porque eu estou muito mais aberta a filmes nacionais, eu estou muito mais aberta a filmes de terror, eu sou muito mais aberta a muitas coisas. Então, mês BR. Teremos ano que vem e teremos filmes também BR fora do mês BR, porque agora eu sou uma pessoa o quê? Tupiniquim, soberana, brasileira, patriota. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você era uma das pessoas que assistia Lua de Cristal e tem amigos que assistiam também, me mostre meu vídeo pra eles e fala, eu tô falando de Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brigar. Vamos ver. Deem uma olhada na minha descrição, tem o formulário pra pedido de filmes, tem o grupo no Telegram. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.